Eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui e falar um pouquinho como tudo isso começou. Eu e Flávia, nós nos conhecemos de uma festa, de uma amiga Como entre todos os bons nós. brasileiros. Numa festa, numa balada de uma amiga em comum. E assim, muitas coisas em comuns, porque somos enfermeiras capricornianas Do mesmo dia. e nascemos no mesmo dia, Oh! 11 de janeiro. Temos o mesmo gênio. E aí foi muito interessante porque ela falou assim: Nossa, você é enfermeira, eu também sou. Enfim, criou-se aquela E amizade. trabalhamos para a mesma Health Authority. E exactly, oh my gosh, exato, nós trabalhamos para o PHSA. Então, Flávia, por ela ser diretora de um hospital, ela foi convidada para fazer parte desse Health Map BC, onde eles estão filmando enfermeiras internacionais e mostrando a nossa jornada, como foi toda a nossa caminhada para validar o diploma aqui. E ela me convidou para fazer parte dessa filmagem e eu aceitei na hora, porque eu vi uma oportunidade maravilhosa, principalmente pela a proposta de hoje, porque hoje o governo de British Columbia quer um enfermeiro aqui. Ele ajuda financeiramente, ele está ajudando com a imigração e é o que a gente fala, eu e Flávia o tempo todo, não precisa mais vir para cá, gastar dinheiro com college, João, porque o governo ele vai bancar toda a sua validação. Então, eu e Flávia, diante disso, dessa proposta nova do governo de BC, nós criamos um grupo no Facebook, onde já tem 120 pessoas. umas 120 pessoas. Então, o nosso propósito é nos ajudarmos o tempo todo. Às vezes o grupo é um pouco parado, as pessoas não fazem perguntas, não se ajudam, mas a gente vai tentar melhorar isso aí. Tá? Porque agora é o caminho, é uma oportunidade única que eu tô aqui há 11 anos, Flávia já há mais de 20. E pelo menos eu nunca vi uma proposta tão boa do governo como nós temos agora, de ajudar e trazer enfermeiros internacionais para cá. Então eu quero o meu sonho é que a comunidade brasileira de enfermeiros aumente, exploda aqui, porque nós somos muito bons e eu tenho certeza que a gente vai mudar a assistência de enfermagem aqui em BC, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para Flávia aí. Eu gostaria que vocês se apresentassem, dissessem de que estado vocês vieram no Brasil, quanto tempo vocês estão aqui, aonde vocês estão no processo de validação, o que vocês querem para o futuro. Tá ótimo? Obrigada por estarem aqui mais uma vez. Eu sou Flávia, eu estou aqui em Vancouver desde o ano 2000 e eu trabalho como enfermeira aqui desde 2001. Trabalhei 17 anos num hospital, no St. Paul's, e agora estou há quase 5 anos no BC Children's. E atualmente eu sou diretora de todas as áreas médicas do BC Children's. Então todo mundo que não tem câncer, que não precisa de cirurgia e que não está fazendo reabilitação, eu tenho esse portfólio, tanto de internação quanto de ambulatório. E eu estou bem feliz, porque quando eu vim, eu fui a primeira enfermeira brasileira formada no Brasil que fiz o meu processo de validação aqui. E eu sempre falo, quando eu cheguei aqui era tudo mato, tudo floresta, não tinha consultor de imigração, não tinha esse papo de vir fazer college, não tinha Orkut, Facebook, nada Instagram, nada disso, vídeo no YouTube, então eu fiz tudo sozinho. E desde aquela época eu já tinha essa visão. Antes de eu chegar, eu vou dar entrada em todo o processo. Então, a primeira vez que eu vim a Vancouver foi para uma conferência internacional de enfermagem. E aí eu já fiquei com isso na cabeça. Eu visitei alguns hospitais e aí eu já fiquei com isso na cabeça, que eu queria voltar. E não tinha na lista de profissionais em demanda enfermeiro. Você não podia imigrar como enfermeiro. Embora a demanda já existisse, né, que a imigração está sempre atrás da realidade, né? Eles demoram a alcançar. E aí eu fui pessoalmente ao college aqui e falei, o que precisa para revalidar? E aí eu comecei a mandar meus documentos lá do Brasil e tudo. E como eu não consegui vir como enfermeira, eu vim como babá, que é o programa do Live-in Caregiver, que existe até hoje, que é o jeito mais fácil, que consultor de imigração nenhum vai falar isso, mas é o jeito mais fácil de revalidar. Você vem para trabalhar como babá, depois de 2 anos, automaticamente você consegue residência permanente. Mas eu sabia que eu não ia ficar 2 anos, porque eu já tinha começado o processo. Então, 11 meses depois que eu estava trabalhando aqui, na casa dessa família, eu passei na prova do conselho
E aí o hospital, o resultado chegou numa sexta-feira, o hospital queria que eu começasse na segunda. Aí tirei umas férias no Brasil, voltei, aí comecei e estou aí até hoje, né? Eu acho que tem tanta oportunidade de crescer, é o que eu falei ontem para a Ângela. Ela foi lá no hospital ontem com mais umas enfermeiras da turma dela, e eu dei um tour, e eu falei, gente, eu não sou branca, eu falo inglês com sotaque, eu não me formei no Canadá, eu sou diretora do hospital. Uma coisa que provavelmente não aconteceria se eu tivesse ficado no meu país. Então tem muita oportunidade de crescer aqui, muita. E a enfermagem, se eu tivesse que começar de novo, eu seria enfermeira de novo. Porque tem tanta coisa que a gente pode fazer. Né? Se a gente perguntar que cada um provavelmente trabalha numa área diferente. A Kelly trabalha na oncologia. Eu sempre gostei, desde a faculdade, de saber que eu queria ser enfermeira de centro cirúrgico. Eu sou uma pessoa muito prática, eu sou aquela pessoa que gosta de fazer as coisas com eficiência. Eles chegam, choram. A gente fala uma piadinha, pode ser sempre a mesma, que o paciente não vai saber qual é. Piada que você contou para outro paciente, a gente bota eles para dormir, a gente resolve o problema deles, acordou, chorou, a gente manda para a sala de recuperação, próximo, lindo, amo. E aí o universo gosta de pegar a peça na gente. Quando eu fui fazer meu mestrado e aí eu quis sair da área de assistência para ir para a área de gerência, eu caí lá no BC Children's, justamente na área médica, que é o contrário, só drama. Todo dia tem que conversar com assistente social, todo dia tem drama. E eu me apaixonei pela equipe, eu me apaixonei pelo amor que aquelas pessoas têm por aquelas famílias e por aquelas crianças. E é um hospital onde tem tanto apoio, tanta oportunidade para a gente crescer, tanto recurso, que hoje em dia eu quero recrutar mais gente para ir trabalhar lá. E o meu sonho, como a Kelly já tinha falado, o meu sonho é que as pessoas saibam que elas não precisam ficar gastando dinheiro com college, fazendo um curso que não vai trazer nada, fazendo business. Não, venham ser enfermeiro aqui. Você pode entrar no seu processo. O governo agora, além do que a Kelly falou, que está facilitando com auxílio financeiro, o mais importante é que eles facilitaram o processo. A gente ouvia que tinha gente que esperava 3 anos para o NNAS dar um retorno. 2 anos aqui. Olha só, ontem eu conversei com uma pessoa que eu não sei quem é agora, achei que fosse Samantha, mas talvez não. É a Luana. E a Luana falou que faz 2 anos que ela mandou a papelada dela para o NNAS. Eu falei, vamos começar do zero, vamos mandar para o WES, que vai sair mais rápido. Então a gente está aqui para ajudar vocês. A gente precisa de todo mundo. Qualquer área. Ontem uma pessoa me escreveu e não falou qual uma moça chamada Isla. Ela falou assim, eu sou da oncologia, tem uma vaga para mim aí? Tem vaga para todas as áreas. Precisa de tudo, precisa de tudo. Precisa de educador, precisa de gestor, precisa de qualquer especialidade. E quem pensa assim, estava conversando isso com a Ângela, mas eu quero fazer eu sou, sei lá, da área da clínica médica, mas eu quero fazer um curso de UTI. O hospital paga a especialização. Obrigada por isso. Paga o seu salário em tempo integral para você estudar. Entendeu? Então, qualquer especialização que você quiser, seja cirúrgico, UTI, emergência, o hospital paga isso. Então, é uma oportunidade que eu sou muito grata a tudo que o Canadá me proporcionou. E o hospital, o HealthMatch BC, o meu hospital, pagaram para eu ir a Londres e a Irlanda, a Dublin, em fevereiro desse ano, recrutar enfermeiros estrangeiros. E quando a gente chegou lá, 95% das pessoas que compareceram ao nosso workshop eram, na verdade, africanos. Estavam trabalhando na Inglaterra e também em Dublin foi muito parecido. Talvez não tenha sido 95%, tenha sido, sei lá, 92% de africanos e uma porcentagem um pouquinho maior de asiáticos. O que, para mim, mostra que se o salário é o mesmo, por que só os estrangeiros de pele escura lá estão querendo sair para vir para cá? Tem alguma discriminação. Eles não estão tendo as mesmas oportunidades, o que não é o caso aqui. Agora está um foco muito grande em diversidade, em equidade. Eu sou parte do comitê de equidade e diversidade lá do hospital. E a gente quer, quanto mais possível, que a força de trabalho represente as pacientes que a gente tem. A gente tem muita família de refugiados, muita família de imigrantes que não sabe falar inglês. Então é tão reconfortante quando, eu já tive nessa situação muitas vezes, chega um paciente que fala a sua língua e ele vê que você é um profissional que entende. Nossa, abre muitas portas. Você já deve ter tido paciente brasileiro lá também. Sim. Então é muito, muito recompensador. Então o que a gente puder fazer para ajudar, conte com a gente. Meu nome é Madalena, eu sou de São Paulo. Nós imigramos na época de 9 de janeiro de 2000, era imigração.
não existia o processo de vir um para trabalhar e outro para estudar. Então eu desconheço um pouco parte desse processo. Não tínhamos ideia dessa aplicação antes, se tinha, não tinha a possibilidade do enfermeiro entrar no processo de imigração. Eu entrei através do meu marido, que ele era o principal. Aí chegamos, de 1 a 10, qual era o meu inglês? 1,5. Como de todo mundo aqui. Não, eu não posso usar a palavra. Com dinheiro para 1 ano, com uma menina de 2 anos. Então, assim, a gente precisou achar lugar, aplicar papéis para sobreviver, banco, toda aquela situação. Aí eu falei assim, eu preciso procurar o LPN College. Eu não sabia que existia o tal do LPN. Eu não sabia que categoria eu entrava. Porque aqui, você né? era técnica de enfermagem no Brasil. Técnica de enfermagem no Brasil. Aí eu e meu marido fomos juntos com o dicionário pro college para perguntar. Eu peguei uma pessoa maravilhosa do college, muito paciente, onde eu fui com todos os meus documentos juramentados, traduzidos. Ela falou assim, olha, você pode aplicar para a gente avaliar o seu curso do Brasil. Só que alguém no Brasil vai precisar mandar lá da escola para cá. Aí minha mãe foi na escola, então solicitou todos os documentos, que era, acho que o certificado, diploma e histórico escolar. Depois de 11 meses eu tive a resposta, mas no decorrer desses 11 meses eu tinha que fazer alguma coisa. Para Voluntário, trabalhar, limpeza, alguma coisa que gerasse dinheiro, porque o nosso dinheiro já estava diminuindo, né? Aí quando foi em novembro de 2000, eu recebi a carta do college dizendo que o meu curso de técnico de enfermagem foi aceito. Então assim, o técnico pode sim, porque acho que como você era uma das primeiras, acho que eu fui uma das primeiras técnicas de enfermagem do Brasil a trabalhar aqui, porque eu nunca ouvi falar de ninguém. O college me deu uma carta, eu recebi toda a evolução, que era o ICES, International Evaluation, Credential Evaluation, não lembro direito, com as minhas notas, com o nome da escola do Brasil, tudo. Depois eu recebi uma carta dizendo, você vai ter que fazer uma equiparação, um refresher program, para poder estar mais forte e o meu curso ser totalmente aceito. Eu precisei fazer, acho que 3 ou 4 disciplinas. Foi através do Open Learning University, que é uma escola à distância, reconhecida pelo governo. Eu apliquei para fazer esses cursos, era um após o outro, tudo pago, extremamente caro. Eu tive que bancar tudo e eu consegui alguns grants, que eles falam, alguns cheques que você consegue para ajuda. Mas até lá eu falei assim, já tem uma luz no final do túnel. Então assim, eu levei 2 anos e meio fazendo esses 3 cursos e cada curso tinha um exame, eu tinha que passar, aí ia para o outro. Então assim, eu devo o meu diploma aqui, a minha licença aqui para um monte de gente, porque para mim era tudo tão diferente, tudo que eu tinha que fazer era tão diferente, que assim, eu pedi ajuda para as minhas amigas no Brasil, para quem pudesse ter um pouco de pensamento crítico, me ajudar a pensar do jeito que eles querem aqui, que era tão diferente. Muito obrigada por isso. Do Brasil, né? Aí eu fiz o segundo, passei. Critical thinking, que a gente estuda o tempo todo. Aí fiz o terceiro, passei. Aí quando eu passei em todos os exames, o college foi notificado. E depois eu já poderia fazer o exame que é o Examination Board, que seria o exame para licença de enfermagem. Aí eu não queria fazer logo em seguida, eu esperei 3 meses. Nesses 3 meses eu estudava dia e noite. Eu acordava de madrugada, eu ia estudar. Eu peguei na biblioteca, acho que uns 3 ou 4 preparatórios de enfermagem americanos, aqueles grossos, enormes. Eu lia e tentava responder. Eu me baseei o meu estudo através do preparatório de enfermagem para o exame das RNs. Eu li todos. Aí eu fiz de janeiro a maio, eu estudei. Aí eu fiz o meu exame de enfermagem. E nesse período, o que eu fiz? Eu estava já trabalhando pela Vancouver Coastal Health, que é a nossa autoridade de saúde aqui, né?
Só que eu apliquei como housekeeping, laundry e food service. E eu já entrei ganhando seniority hours. Só que antes eu comecei como voluntária no local que eu trabalho hoje, desde o início. Quando eu cheguei na portaria lá, eu falei assim, eu quero trabalhar como enfermeira aqui. Aí a recepcionista falou assim, não, mas você é enfermeira? Eu falei, sou, no Brasil. Mas você tem que ter sua licença aqui. Eu não entendi o que isso quer dizer. Só voltando um pouquinho, tá? Aí veio a gerente de enfermagem. E ela falou assim, olha, essa é uma enfermeira do Brasil, ela quer trabalhar aqui. Aí essa gerente falou assim, olha, quando você tiver a sua licença, tá aqui o meu cartão, você vem e me procure. Aí eu fiz voluntário lá. Fiz esses 3 anos de refresher e trabalhando lá, vendo essa gerente o tempo todo, sentando com o pessoal que eu pudesse dizer quem eu era um pouquinho, né? E aprendendo inglês. Aprendendo inglês. Nossa, ali foi uma escola. Aí eu fiz o meu exame de enfermagem, passei, e nesse período que eu estava trabalhando nessa facility, essa mesma recepcionista falou assim, Madalena, tem uma vaga no noturno, presta. Eu falei, mas eu tô com a licença interna, eu não sei se eu passei ainda. Ela falou, presta, não perca a oportunidade, presta para essa vaga. Eu falei, tá bom. Aí eu prestei, acho que eu era a única que queria o noturno, e eu não sabia se eu tinha passado ou não. E eu ia para o Brasil na semana seguinte, ficar 9 semanas que eu já estava exausta. Aí eu liguei para o college, já estava quase para ter a minha resposta. E o college falou assim, vem aqui antes de ir para o Brasil, a gente te dá os resultados. Foi eu e meu marido. Eu não sabia, não tinha outra possibilidade, eu tinha que ter passado. Aí a moça, eu sentei lá sozinha, a moça me deu um envelope, eu tive que abrir o envelope. Eu até abri essa pasta essa semana, porque você me fez relembrar desse passado. Aí estava escrito, passou. Gente, foi uma coisa assim, incrível, né? Essa minha licença me custou muito, né? Aí, e eu estava com essa vaga para conversar com essa gerente. Aí ela marcou comigo uma entrevista. Aí eu cheguei com a minha pastinha. Ela queria minha pastinha. Eu falei, não. Aí eu já sabia falar um pouquinho mais inglês. Aí eu sentei à mesa dela. Aí ela falou assim, ela perguntou de mim. Eu falei assim, olha, em maio de 2000, eu vim aqui procurar emprego. Eu tive inglês para falar isso, gente. Aí eu falei assim, e você falou para mim que quando eu tivesse a minha licença de enfermagem para te procurar, você me deu o seu cartão está aqui. Está aqui a minha licença, agora eu quero meu emprego. Aí eu falei para ela assim, checkmate. Aí ela veio para mim e fala assim, mas você não tem experiência. Aí eu falei para ela assim, se você não me proporcionar essa experiência, eu não vou conseguir trabalhar. Eu preciso que você me dê o treinamento. Aí, porque a gente é qualificada, você conseguiu a vaga, eles têm que te dar, mas ela queria criar alguma dificuldade. Aí ela falou, tá bom, você vai ter 2 semanas de treinamento e você começa. Eu falei, tá ótimo. Eu falei, só que eu tô indo pro Brasil amanhã, eu só vou poder, isso foi em junho, eu só posso em setembro. Aí ela me segurou até setembro. Aí eu voltei, comecei e tô lá até hoje. E assim, só finalizando, a minha sorte, entre aspas, foi quando eu comecei em setembro de 2003 como Licensed Practical Nurse, e nesse mesmo momento o governo queria que todas as LPNs fizessem o full scope. Então, nesse momento, todas, da mais velha de 30 anos de profissão a mim, mais nova, foram colocadas tudo na mesma situação. E eu, com a experiência do Brasil, dava endovenosa, fiz tudo. Sabia pegar tudo. Né? Hoje eu não faço endovenosa, porque não está no meu escopo de prática, mas assim, foi bem mais tranquilo passar por esse momento. Então passamos aquelas que tinham a maior experiência, não tinha a experiência que eu tinha. Mas assim,
foi errando e acertando que eu fui me desenvolvendo, amadurecendo. Assim, eu tô há 23 anos lá. Já tô pensando na minha aposentadoria daqui 4 anos. E é isso, eu só falo assim, não desistam, o caminho é longo, mas não impossível. E valeu. Primeiramente, eu queria agradecer pela Flávia, pela Débora e pela Kelly por ter criado esse evento e por estarem fazendo tudo o que estão fazendo pela enfermagem, né? Por nós todos. Acho que eu consigo ver que a caminhada vai ser muito mais leve daqui pra frente, né? Com esse suporte todo. E isso vai fazer muita diferença, né? Vai evitar muita dor. Quem sabe vocês terão menos cabelos. Choro. Então, eu tô aqui, tô quase no final do processo, com muito orgulho. Muito orgulho, né? Eu já chorei muito de alegria e de tristeza, mas tô aqui. Tô bem no finalzinho, mas falando um pouquinho sobre mim, tô aqui no Canadá há 4 anos e quando eu vim não tinha inglês nenhum, tá? Sou formada como enfermeira no Brasil faz 16 anos e comecei como técnica de enfermagem muito novinha, tinha 16 anos quando eu fui pro técnico, então aí depois eu já me tornei enfermeira, comecei e fiquei trabalhando como enfermeira, fiz pós-graduação em neonatologia e pediatria, e fiz depois gerenciamento de serviços de enfermagem, fui trilhando uma trajetória linda de enfermagem no Brasil e estava muito realizada profissionalmente. Trabalhei em diversas áreas, na última foi na unidade de terapia intensiva do Albert Einstein, em São Paulo, na cardiologia, e que era o meu sonho, que eu sou do interior, eu sou de Guaratinguetá, é uma cidade muito pequenininha no estado de São Paulo. E então eu fui galgando, né, de Guará, saí para São José, de São José fui para São Paulo, e de São Paulo eu dizia, eu só saio daqui se um dia eu for pro Canadá. Mas, né, se um dia, mas não fazia parte, assim, dos meus planos. Mas, enfim, há 5 anos atrás, eu me vi completamente realizada profissionalmente, mas muito cansada, e aí eu falei pra Florence que eu ia aposentar, porque esse casamento tinha que acabar. Eu falei, eu preciso ir atrás de outras histórias pra minha vida. E eu tinha um sonho de falar inglês. Eu tinha muito esse sonho de aprender a falar inglês. Mas sempre trabalhei muito, não tinha tempo de estudar, né? Enfim, resumindo, vim pro Canadá há 4 anos sem inglês, com a mochila nas costas. E em um ano que eu trabalhei como atendimento ao cliente, trabalhei como garçonete, dei panfleto na rua, congelei o pé na neve, enfim. Trabalhei de tudo em um ano aqui, porque eu queria fazer dinheiro para não precisar voltar, né? E queria melhorar meu inglês. Aí conheci essa história de poder ser Healthcare Assistant, né? Que é o cuidador licenciado. E aí fui fazer esse processo do HCA. Ainda em 2019, fiz o primeiro CELBA, não passei na prova. Então, eu não pude fazer o que muitos de vocês estão tentando fazer, né? Eu fui fazer um college, eu fui fazer um caminho diferente. Fiz um college que me deu a licença de HCA, né? Então, foi um caminho um pouco mais longo, mas, na verdade, não mudou nada na minha trajetória, não mudou nada no meu tempo. Mas foi um pouquinho mais diferente, né? Mas eu tentei, mas eu não consegui ter inglês na época, então eu tive que ir para esse college. Enfim, são quase 3 anos que eu apliquei para o NNS e era Covid, tudo parado, né? Enquanto isso eu estava trabalhando com o meu inglês também. Aí depois vieram as tentativas, né? Tenta a primeira vez, tenta a segunda vez. Nunca fiz IELTS, sempre escolhi o CELBA. E aí quando foi o ano passado, finalmente eu consegui. E foi tudo junto, gente. Foi tudo junto, assim. Quando veio o NNAS Report, aí eu já apliquei pro BCCNM. Aí
faz a prova, nada. Enfim, passei no inglês. E depois que o inglês passou, aí a vida fluiu, né? Aí foi, acho que em novembro, outubro, eu passei no inglês. Aí o BCCNM, então, a minha aplicação, ela é desse processo antigo ainda, não é desse atual, de 31 de janeiro para cá. Passei, o inglês deu certo, aí me marcaram o NCAS, fiz as duas partes, né, que é a primeira parte da teoria, depois fiz a parte da prática. E em 15 dias tive um relatório lá de como foi a minha performance. O NCAS enviou esse relatório para o BCCNM, que é o Colégio de Nurses de BC. Eles fizeram toda a avaliação. Então, o BCCNM, né, juntou o meu report do NNS, que na época eu não tinha como fazer o WIS, né? Era diferente. Juntou o NCAS, a performance que eu tive, tudo, e aí eles falaram assim, agora você tem que fazer, a Aline tem isso falta isso nela, são 3 cursos que eles me pediram para fazer, no report eles me deram, ou você faz na KPU, na Universidade de Surrey, ou você faz na Thompson River University, né, que era onde a Kelly estudou, online. Farmacologia, Nurse Ready, e Canadian Knowledge, blá blá blá. Quem já fez o Nurse Ready aqui? Ela já tá Canadian pronta. Knowledge, acho que todo mundo tem que fazer. E vai fazer o estágio também, que é o Isso, aí tem preceptorship. o preceptorship no final, que Todo são as mundo vai 250 horas. Você já sabe onde vai ser seu preceptorship? Não faço nem Você ideia. pode escolher. Não, então, mas eu não, foi tudo muito rápido. Foi o que eu falei, gente. Isso é um problema ótimo. Assim, olha, o report. problema dela é muito rápido. Então vamos escutar Não, tipo assim, é porque eu juro que eu não tava esperando. Eu não tava esperando esse resultado. Eu não tava esperando esse report, essa decisão do BCCNM tão rápido, sabe? Eu tava esperando em agosto e de repente veio 26 de maio. E aí, 27 de maio, eu estava matriculada na KPU e começando a fazer farmacologia. Então, assim, e aí só que eu já estava estudando para NCLEX, eu já tinha investido dinheiro no material do eWord, entendeu? Melhor. Então, assim, eu fiz o NCLEX, tá, em fevereiro, não passei, mas não tem problema, a gente tem tempo, como todo mundo tá falando aqui, a gente tem tempo. Então ele precisa provisório mesmo se você não passar. Sim, exatamente, mas enfim, tem tempo, né? Mas então, tô estudando muito e eu continuo trabalhando. No meio disso tudo, esqueci de falar que eu trabalho, né? Tá. Ai, meu Deus do céu. Desculpa, gente. Eu sou cuidadora, eu sou HCA, Healthcare Assistant, né? Que eu sempre correlaciono com o cuidador no Brasil, só que aqui é um cuidador, para você é um cuidador com licença, né? É um cuidador com diploma. Então eu cuido da mesma paciente faz 3 anos. Ela também foi assim o meu caregiver pilot para aplicar para imigração. Ela foi meu LMIA. Eu passei por tudo. Gente, eu passei por tudo que vocês quiserem de processo. Eu passei. E eu espero que o meu PR esteja chegando. Até março ele chega. Mas se vai chegar ao hospital de baixo. Mas eu acredito que vai dar tempo. É papo. Eu já apliquei, não me resta mais nada. Eu só tô esperando. Ele pode vir a qualquer momento, né? E então eu trabalho como cuidadora. No primeiro ano, ela estava em casa. Eu comecei através de uma agência de home care, né? Como home support worker. Aí nesse meio tempo eu consegui minha licença. E porque eu gosto de falar detalhe disso, né? De dinheiro. Dinheiro também é bom. Todo mundo se preocupa com dinheiro, né? Então assim, como home support worker, eu ganhava o quê? Tem agência que paga $15 por hora, tem agência que paga 18, tem agência. Eu consegui fazer um acordo com essa Big Hearts Home Care na época, pagava 17,5 e eu era home support worker, eu não era licenciada no Canadá ainda, tá? Aí, em 6 meses eu consegui a minha licença e aí eu passei a ser HCA. HCA era $25,66. Eu fui, amei.
tá? E por hora. E aí, o que aconteceu? Então tá, eu já tinha feito um vínculo com a minha paciente, né? Com o esposo. E aí eu falei pra eles, agora eu preciso ir embora. Porque eu posso trabalhar para o Fraser Health, Vancouver Coastal Health, eu posso trabalhar para quem é que seja, e eu vou ganhar o meu salário, né, é esse. Ele falou, não, mas então tá, eu pago para você, eu contrato você. E eu falei, mas não, mas eu sou... Falei, tá, resumindo, né, ele me contratou, fez toda a papelada de PR também, fez tudo, e aí eu recebo já há 2 anos como Healthcare Assistant, graças a Deus, que pagou todo o meu processo, porque eu tô tendo que pagar ainda. Vou ser reembolsado, se Deus quiser, em nome do Senhor, vai vir, né? Mas então, se eu tô aqui até agora, é porque eu trabalhei como HCA, e antes lá atrás, com todos os jobs frontlines que eu citei. E eu tenho muito orgulho de tudo isso e tô muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho. E se a gente... Nossa, acho que se cada um puder compartilhar um pouquinho de alguma coisa, realmente fica mais leve, ajuda demais. Dá esperança aos outros. E tem que comemorar, gente. Tem que comemorar qualquer step, qualquer Corém. Ai, o Corém respondeu aquele e-mail. Comemora. Ai, a faculdade respondeu. Entendeu? Gente, porque assim, é muito difícil. É muito. Tem que ter muita paciência. Mas é o que eu falei pra Aline. Eles pediram pra eu responder por eles. E eu falei pra ela, querem que eu vá gente, lá. logo isso vai ser uma memória. Química lá pessoalmente. E Eu é não tô bom entendendo. fazer, Então, eles pensando na promoção e vão... ela passando na procuração. Não pode procurar. Eles não aceitam. Então é isso, e aí agora eu tô continuando aqui, estudando, compartilhando sempre que possível também. Podemos procurar sempre meu primo, buscar papel pra mim. Né, acho que Mas pra renovar não pode. se tudo der certo, acho que no máximo fevereiro, né? Vamos botar assim, no máximo fevereiro eu acabo o prático. Ai, Bahia. E aí já posso pegar a provisória e... Eu vou E trabalho já te aconselho, assim, experiência, só uma ideia, uma opinião. Sim. Faça, estuda com o Class, pega o seu registro, depois você trabalha. Não vai lá, eu quero trabalhar como enfermeira, porque você começa a trabalhar e a Você não me conhece ainda, Kelly. Você já passou? Já fiz, não, eu não passei ainda. Eu fiz, eu tô estudando, eu estudo muito, por isso que eu não consigo acompanhar as coisas de rede social. Acompanhou quando eu fiz o NCLEX. Quanto é que eu estudei? Eu estudei uns 3 meses, 10 horas, 12 horas 12 por horas dia. por Eu dia, não 6 horas da trabalhava. manhã que ele tava Mas eu estudando. passei de primeira com 75 questões. Ai, Agora que eu vou bom. fazer um computador chato. Parabéns. Eu lembro que era o verão de 2019. Gritei muito. Eu de biquininho indo pra praia. Era. Aquele domingo, estudando das 6 da Era manhã, de aí domingo a 8 da domingo. noite eu falei assim, mas vamos pra praia. Eu tô de biquíni, vambora. Eu falava não. De domingo Mas a eu domingo, fiz igual, 10 horas. Kelly. Eu passei primeiro na prova depois pra Eu também trabalhar. fiz, porque eu sabia que ia ficar doida trabalhando. Uma coisa que acontece lá no meu hospital, que é só de pediatria, os enfermeiros que começam a trabalhar antes de passar no NCLEX, eles meio que esquecem a parte de adulto e vai cair na prova. Então, dependendo da área que você for, se você ficar... Você tem 1 ano para passar, né? Então, se a pessoa não passou da primeira vez, você tem 1 ano para passar de novo. Lá no nosso hospital, se a pessoa tiver bombado 2 vezes, aí que a gente não dá mais chance. Né? Mas você tem 1 ano para passar. Né? E depois que você passar, você pode voltar, a gente contrata de novo, ou você pode trabalhar em outro hospital. Só para vocês saberem. Ai, que bom. Porque assim, eles vão ficar te chamando. Eu sou solicitada a trabalhar na minha clínica se abre de segunda a sábado. Eu sou part-time e eu às vezes sou full-time porque eles me chamam para trabalhar o tempo todo. Eu acabei de falar isso para Fran. É muito extra porque a gente não tem profissional para trabalhar. Então, você vai... eu sou enfermeira. Aí você vai ficar com aquela... eu vou trabalhar. Porque você vai... eu não vai quero. querer. Eu não quero. Eu quero o Se você NCLEX se primeiro. organizar, então Eu vai. quero o NCLEX primeiro. Então, pega Já o esperei NCLEX. muito. Isso. E uma Eu já coisa que eu esperei acho que muito. as pessoas não sabem, quando vocês perguntam se tem vaga para todo mundo, acho que vocês ainda estão um pouco com a ideia do Brasil. Que o enfermeiro é o chefe do plantão e todo mundo é LPN. Não, no meu hospital não tem LPN, é só enfermeiro. Então tem muita vaga. E a quantidade de enfermeiro para paciente, no meu andar, é um enfermeiro para 3 pacientes. Então imagina quantos enfermeiros eu preciso por plantão. Não ia 1 para 1. Ô, Flávia, Um eu achei enfermeiro isso para 1 super paciente. interessante, porque eu faço voluntariado no hospital da Flávia, na UTI neonatal.
E aí eu tava procurando o crachá de LPN. E só tinha enfermeira. Eu falei assim, gente, eu fui no segundo, fui no terceiro andar. Eu falei assim, mas não tem só enfermeira. Eu falei assim, Mas é porque aqui no Canadá eles, tipo, vão pelo rodapé do livro, né? Assim, tem as áreas onde que tem o LPN. O LPN aqui, ela é LPN, ela pode ser chefe de Long Term Care Facility. Sim. A gente não precisa do enfermeiro, ela pode ser. Então, cada um no seu quadrado aqui no Canadá, o que é diferente do Brasil, né? Onde o técnico de enfermagem, ele leva a unidade nas costas e o enfermeiro quer ficar lá na parte burocrática. E aqui não é, cada um com seus tasks. Por isso que eu amo técnica. Fui técnica, fui healthcare aide, enfermeira no Brasil. Eu também. E isso foi muito bom. Você tem que ir lá no site, aí eles me ensinaram. Aí eles me ensinaram, vai aqui, vai lá no LPN, nananana, aí tava tudo lá. Pode. Isso. Mas quando eu fiz, eu não tinha isso. Eu não podia. Hoje já pode, então foi uma coisa assim, tem que ir. As coisas não são muito claras aqui. Eu acho que eles ainda têm que trabalhar nisso, porque pra mim foi tudo muito obscuro. Me levou 4 anos com muito cabelo branco, muito choro, onde as coisas poderiam ter sido um pouquinho mais claras. Eles precisam trabalhar nisso, mas assim, eles não fazem, a gente tem que fazer. Então, ela conseguiu, que a gente estava trocando informações o tempo todo, eu falei assim, mas você tem que passar pela MCAS, que é a única forma que eles têm para te avaliar como enfermeira. Mas eu falei assim, manda e-mail para eles, porque eu mandei e-mail para eles, eles me responderam em um dia. Preciso de enfermeiros brasileiros aqui. Então, partiu o Canadá.